Imagine o seguinte cenário: você quer trollar um amigo seu, mas não fazer apenas uma pegadinha qualquer com um pouquinho de graça, mas você quer mexer com os sentimentos dele, e para isso resolve elaborar uma deepfake. Mas imagine que essa deepfake não fique apenas entre vocês dois, mas se espalhe pelo mundo, moldando toda a imagem que temos de uma das estruturas sociais mais antigas da história. Foi exatamente isso que Diderot fez em A Religiosa, trollando um dos seus amigos mais próximos e moldando o imaginário popular sobre religião por mais de 3 séculos. Denis Diderot foi um escritor, filósofo e intelectual francês que ficou mais conhecido como um dos criadores da enciclopédia, tornando-se uma das figuras mais proeminentes do iluminismo. Filho de uma família abastada, teve sua educação formal através de uma escola jesuíta, mas quando decidiu se tornar escritor em 1734, seu pai o deserdou e passou a viver sob dificuldades financeiras pela maior parte de sua vida. Durante a década seguinte, escreveu muitas de suas obras de ficção e não ficção, mas foi em 1751 que ele co-criou a enciclopédia, que trouxe um tom mais secular e cientificista a esse tipo de obra, sendo a primeira a descrever o que era conhecido como artes mecânicas, agricultura, arquitetura, metalurgia, comércio, entre outros. Polêmica em sua época, foi banida pela Igreja em 1758 e pelo governo francês no ano seguinte, que acabou fazendo com que Jean Léron d'Alembert abandonasse o projeto, tornando Diderot seu único criador. Mas esse problema também foi sua salvação, pois para a escrita da enciclopédia, Diderot acumulou mais de 3.000 livros, que foram comprados pela imperatriz Catarina II da Rússia, além de oferecer ao escritor o trabalho de guardião de seus livros, que garantiu a ele o sustento pelo resto de sua vida. Mas a história que iremos tratar aqui iniciou-se em 1758, quando o caso de uma freira que queria renunciar aos seus votos se tornou público. A freira em questão era Marguerite de la Mer, uma moça de família humilde que fora criada em conventos a vida inteira. Em 1732, ela chegou a sair do convento para se casar, mas o matrimônio foi cancelado, e há versões diferentes para o motivo. Uns dizem que foi por convicções religiosas, outros dizem que foi porque ela cometeu o ato carnal antes do casamento. Em todo caso, o que importa é que ela voltou ao convento e inicialmente teve seus pedidos de votos recusados, pois a Madre Superiora alegou que ela não tinha vocação para a vida religiosa. Mas depois, em 1734, ela fez seus votos e se tornou uma freira, e concluiu seus votos em 1736. Em 1752, ela pediu para sair do convento. Sua história se tornou digna de um filme, ou um livro, como veremos mais para frente. Marguerite dizia que era filha ilegítima de uma nobre, conhecida por sua sexualidade desenfreada, e que gerou alguns frutos fora do matrimônio. Portanto, seus pais oficiais não eram seus pais de verdade. Além disso, ela também os desmentia, afirmando que seu noivado anterior fora cancelado de maneira injusta, sem o seu consentimento. O caso se arrastou. Em 1753, o Parlamento de Paris concorda em proceder ao interrogatório da freira, mas o mesmo só é feito 2 anos mais tarde, e em 28 de agosto de 1755 ela recebe a ordem de regressar ao convento no prazo de 8 dias. Ela recorre da decisão, mas perde com a publicação de um decreto de 17 de março de 1758, confirmando a decisão da oficialidade, obrigando a irmã de la Mer a regressar ao convento. Pouco se sabe do resto de sua vida. O espírito revolucionário já devastava a França e ela provavelmente ainda era viva quando a Lei Geral sobre a Dissolução das Congregações Religiosas entrou em vigor em 1790. Ela foi inclusive uma das irmãs signatárias de uma declaração coletiva na qual as religiosas afirmavam seu desejo de continuar a viver no mosteiro. Mas isso já é assunto para outro vídeo. O que importa para nós é o ocorrido a partir de 1760. Diderot ainda vivia na vida boêmia, junto de outros parceiros, mas recém havia perdido um deles. O Marquês de Croixmare havia se mudado para o interior da França, e Diderot e seus amigos queriam fazer com que o Marquês voltasse a Paris. Diderot e esses outros amigos começaram a imaginar cartas de uma freira ao Marquês, pedindo sua ajuda para abandonar o mosteiro onde vivia contra sua vontade. As cartas vinham de Suzanne Simonin, uma personagem que hoje seria apenas mais uma numa série de criações que, de tanto usadas, se tornaram até gêneros próprios. Porém, na época de sua criação, era essencial a deepfake perfeita de uma freira. Suzanne é forçada a entrar no convento porque vejam só, uma filha legítima, ecoando a alegação de Marguerite de la Mer. Seu dote seria muito caro, a família precisa escondê-la, e a vida religiosa torna-se uma sentença de prisão perpétua. Diderot começou a escrever as cartas de Suzanne endereçadas ao Marquês, cartas que imploravam por ajuda, descrevendo os arroios de sua vida conventual. Mas no processo de criar essa trollagem, Diderot se tornou a própria vítima de seu gênio. Ele não apenas escrevia as cartas, ele sentia cada palavra. Há relatos de que ele chorava enquanto escrevia os suplícios de Suzanne. Tamanha era sua imersão na personagem. O que começou como uma brincadeira, uma manipulação para trazer um amigo de volta à capital iluminista, se transformou em algo muito maior.
Através das vozes da freira de Suzanne, Diderot moldou um cenário que ecoa até hoje. A imagem de uma freira sofredora, com a fé abalada, numa clausura terrível, isolada de todos os prazeres que o mundo pode trazer, sofrendo abusos de todo tipo, se tornou o padrão com o qual imaginamos a vida religiosa. De madres superiores tirânicas a freiras que sucumbem a desejos carnais em ambientes de privação. Cada pedaço dessa história moldou não apenas o pensamento do Marquês de Croixmare, mas a régua com a qual medimos a vocação religiosa atualmente. O estereótipo serve até hoje, o convento não como um local de desenvolvimento da vocação individual, mas uma masmorra de horrores. E por falar no Marquês, ele caiu feito um pato. Ele estava genuinamente preocupado e respondia às cartas oferecendo ajuda real à freira, implorando para que ela se isolasse com ele em suas terras no interior da França. A solução para Diderot? Matar a freira, que em suas histórias cometeu suicídio, outro artifício que de tão popular se tornou preguiçoso para concluir histórias dramáticas, onde personagens sofrem todo tipo de abuso. O tramóia acabou dando errado. O Marquês, que estava muito bem estabelecido em suas terras, apenas se aproximou ainda mais da igreja e só foi retornar a Paris em 1767. Mas Diderot não se deu por vencido. Ao se envolver com essa história, acabou criando uma obra literária que, como vemos, é influente até hoje e é uma lição a todos que percorrem o caminho da criatividade. Para se reaproximar do amigo, Diderot elaborou uma trollagem e, ao fazer isso, não mediu esforço. O escritor elaborou um universo tão rico, complexo, detalhado e cheio de vida que se fundiu com o nosso. Isso é uma maneira de fazer limonada a partir dos limões que a vida te dá. Uma senhora lição de que temos que dar tudo de nós em nossas criações. E quando o fazemos, damos vida a elas. E vai saber onde essa vida vai parar. Eu me chamo Lisboa, aqui falamos de literatura, escrita criativa, histórias, fictícias ou não. Se você gostou do vídeo, me segue lá no Substack, Raiz e a Voz, para ler os meus contos e ver os meus desenhos. Não esquece de dar uma voadora no peito do like, se inscrever, dar uma hypada se você tiver pelo celular e nos vemos na próxima. Falou!